neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Alô amigos, alô amigas, eu sou Arsênio Tardivo aqui do canal Arsênio Tardivo e você. Nossos vídeos vão ao ar sempre semanais, com novidades, sempre com entrevistados diferentes, um bate-papo gostoso. E você que está na nossa sintonia, assista o vídeo até o final, porque vale a pena. Você confere até o final, porque nós tratamos de cada vídeo um assunto diferente. Então, nosso podcast é bem variado. A gente aqui entrevista pessoas das mais variadas profissões. E hoje, só lembrando você, nós estamos com vários convidados aqui, mas deixa eu lembrar meu telefone de contato, que é 11 99465 9382. 11 99465 9382. Você pode entrar em contato conosco e acessar também no YouTube Arsênio Tardivo e você. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, vamos bater um papo. Estamos aqui com uma Sandra Morgado, que ela é psicanalista, palestrante, educadora parental, terapeuta integral sistêmica. Olha só, pode falar de você, Sandra. Tudo bem? Olá, tudo bem e vocês? Estamos bem. É uma honra e satisfação estar aqui com todos vocês. E é importante, né, a gente hoje estar aqui para falar um pouquinho sobre a saúde mental. Perfeito, e está aqui comigo também, que a gente vai batendo um papo e ele também tem curiosidades na sua profissão, que é o doutor Indalécio Ribas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Arsênio. Como a Sandra disse, satisfação estar aqui com você mais uma vez. Perfeito, então vamos, você é natural de onde, Sandra? Eu nasci no Paraná, em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu? Cidade bonita, hein? Estou em São Paulo desde 1995. Sandra Morgado, desde 95? Aham. Certo, eu estou há 49 anos em São Paulo. É tempo bastante, então somos conterrâneos. Ah, é? Eu sou paranaense, sou de Califórnia, no Paraná. Ah, que legal. Califórnia fica perto de onde? Fica perto de Apucarana. Eu sei onde fica. Você nasceu em Foz. Foz. Cidade bonita, importante, né? Foz do Iguaçu. Né? Fica lá na fronteira. Na fronteira. Cidade muito conhecida. Muito conhecida, bastante conhecida. Então, como o nosso podcast aqui é um bate-papo bem gostoso, bem descontraído, né? Fala um pouco da sua formação. Bom, inicialmente eu me formei em Direito, aqui em Guarulhos mesmo. Concorrente do doutor. Sim, não sou concorrente. Não. Mas dividimos o mesmo conhecimento. Justamente, né? Maravilhoso o mundo do jurídico. Hoje eu sou psicanalista, né? Estou me graduando em psicologia também, né? E hoje eu estou mais nessa parte do desenvolvimento humano, né? Cuidando do ser humano. Primeiro cuidando de mim e aí depois cuidando do outro. É importante, né? Que é muito importante, né? Verdade. Certo. E você começou com quantos anos de idade essa atividade? Mais agora, né? Mais recente, vamos dizer assim. Como a minha primeira formação foi Direito, exerci pouco tempo Direito, aí depois eu fui optar em ser mãe. Que legal. Aí abandonei a minha carreira para me dedicar aos meus filhos. Aí depois, quando eles estavam agora, né, mais velhos, enfim, já independentes, eu fui para essa área da saúde mental. Não mudei, né, não retornei pro Direito, porque eu falei assim, acho que passou já essa fase na minha vida. E aí eu fui estudar o que eu gostava mesmo, que é essa questão, né, do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, né, de todos esses processos de cuidar de você. Perfeito. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos? Uhum. Legal. Um de 19 e outro de 13. Legal. Tá tão nova. Vamos fazer algumas perguntas. A gente consultou aqui o seu Instagram aí, e a gente puxou algumas perguntas aqui. Então, nós estamos aqui para bater um papo, né? Eu e o doutor vamos fazer umas perguntas. Por que a terapia é essencial para o autoconhecimento e a qualidade de vida? Olha só. Profundo, hein? Então, imagina só. Você não está bem com você. Como que você acha que está as outras áreas da sua vida? Então, primeiro, se você não está bem com você, se você não cuidar de você, o reflexo lá fora também vai continuar, não é? Então, a tua vida
financeira não vai bem, teus relacionamentos não vão bem, porque a nossa mente, ela que é o centro, né? Ela que comanda tudo. Por isso que você precisa estar em equilíbrio, autoestima, amor próprio, enfim. Você legal com você, o exterior ele vai funcionar também. Então, na realidade, o seu interior reflete o exterior. Com certeza. Certo. A chave, né? E a gente até fala, né, em relação a, por exemplo, as doenças psicossomáticas. Elas vêm da onde? Das emoções. Então, o equilíbrio é tudo, né? Tem aquele ditado japonês, mente sã, corpo são. É a nossa mente que comanda, né? A saúde física, ela é importante. Mas a saúde mental, ela tem que vir em primeiro lugar. Porque a ciência já comprovou. As doenças, elas vêm das emoções adoecidas. Então, a raiva, ela adoece. O medo adoece. A tristeza adoece. Cara, interessante. Sim. Isso já é estudo, já é A pessoa que tem uma comprovado. ansiedade, uma depressão, ela atrai outras doenças. Ela atrai outras doenças, mas a depressão, a ansiedade, ela já veio de algo. O que é algo na vida dessa pessoa que não estava bem, que ela chegou na depressão? A depressão, a gente diz assim, que a pessoa ela tem algo lá do passado, que ela não resolveu, que ela traz aqui pro presente e que fica aqui, né, reverberando, só que ela está presa lá. A ansiedade, a gente diz que é aquela pessoa que ela está preocupada, né, o excesso do futuro. A ansiedade, a depressão, principalmente a ansiedade, ela tem a raiz no medo. A insegurança tem a raiz no medo. E o medo é o quê? A falta de autoconhecimento. A depressão, a pessoa é aquela que ela não aceita as escolhas que que ela fez lá atrás e que reverberaram hoje, né? Então, a gente sabe que a gente planta algo, a gente faz algo e um dia a gente vai colher o resultado daquilo. E quando eu colho o resultado daquilo, não é satisfatório para mim, né? Então, é uma autorrejeição. Eu não aceito o que eu me tornei, eu não aceito o que eu fiz. Aí eu deprimo. Aí eu tô sempre lá no passado, na culpa, no arrependimento, né? Na tristeza profunda. Isso é a depressão. Eu tiro por mim, por exemplo, doutor, eu tive uma crise há vários anos atrás e faz muito tempo. Logo que eu entrei no mercado imobiliário, a gente teve um problema com um determinado escritório imobiliário. E eu tomei um prejuízo. E eu fiquei depois me culpando por certas coisas que eu achei que eu deveria ter feito antes, né? Então eu fiquei me culpando, eu já tinha ansiedade e veio uma depressão muito pesada. Eu tive que procurar psiquiatra, psicólogo e me contornar a situação, ajuda da família e tudo. Mas eu passei por uma crise terrível. Sim. Eu tinha vontade de morrer. Então, eu não tinha vontade de matar ninguém, uhum. mas tinha vontade de morrer. Porque Passei é por isso. Porque é tipo assim, eu não aceito o que eu fiz, né? Então eu rejeito a minha escolha, eu rejeito a minha vida, eu rejeito quem eu sou, quem eu me tornei, né? Então, o que precisa? Primeiro momento, quando a gente está passando por isso, é o acolhimento. Então eu preciso desenvolver essa questão do olhar para mim, do gostar de mim. E é interessante que quando eu estou nisso também, aí eu não confio mais em mim. Eu gero também uma desconfiança tóxica em mim, nas minhas escolhas. Então, eu não sirvo para nada. Tudo que eu fizer não vai dar certo. E aí, lembra que eu falei, o que eu sou dentro, eu vou colocar fora. E aí eu vou olhar para o outro e também vou falar, não, o outro também não vai fazer direito. O outro vai me trair. O outro... Então, assim, é o interno. Refletindo no externo. Dentro da psicanálise, a gente fala assim que o outro, ele é o nosso espelho. Então, a gente olha para o outro e o que a gente está vendo no outro está ali dentro de mim, entendeu? Não quer dizer que o outro não seja, mas tem algo em mim que eu estou projetando, né? Então, a gente sempre projeta, a gente sempre transfere para o outro nossas questões interiores. Por isso que é importante essa questão da terapia, por isso que é importante o autoconhecimento. Porque se você se conhece, você sabe das suas capacidades, você confia em você, você não transmite e as suas relações, tanto internas quanto externas, elas tendem a ser mais saudáveis, mais equilibradas. E a pessoa não se conhecendo dessa forma, então ela pode se tornar uma pessoa tóxica? Pode.
E hoje a gente vive muito isso, né? Os relacionamentos tóxicos, fala muito, né, sobre narcisismo, manipulação, sobre dependência emocional. É isso, porque nós estamos sempre projetando nos outros o que a gente tem dentro de nós, não é? Então, por isso que a terapia, ela vai levar para esse lado. Peraí, qual que é a minha fraqueza? Qual que é o meu ponto forte? Então, você fica mais reflexivo, você fica mais em você se aceita mais, você se julga menos, e aí você julga, né, não julga mais o outro, você já começa a aceitar as deficiências do outro, porque assim, ninguém é perfeito, todo mundo tem, né, os seus altos e baixos, os seus certos e errados. E é importante, então, quando você está nessa fase. É fácil? Claro que não é. Quando você começa esse processo de olhar para você vai encontrar muitas coisas em você. E aí, quando a chave central é o acolher-se, né? Quando fala Jung, nós temos o nosso lado sombra. E aí, poxa, então eu reconheço quem eu sou, mas aí eu não me acomodo nisso, eu posso mudar isso, né? Nós podemos toda hora mudar e escolher, fazer escolhas diferentes para a nossa vida. Perfeito. Então nós estamos aqui conversando com a Sandra Morgado, que ela que é psicanalista, olha só, palestrante, educadora parental e terapeuta integral sistêmica. Eu agradeço pela sua presença. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo. Já nós voltamos com mais, voltando aqui, batendo papo, o doutor Indalécio, a Sandra. Vamos batendo um papo aí, vamos conversando. Nosso podcast é para trocar ideias e tirar dúvidas. O Arsênio Tardio e você volta já. Alô, empresário! Se você pretende montar a sua empresa nesta rica região de São Paulo, como em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá ou em todo o Alto Tietê, temos galpões logísticos, industriais, prédios comerciais e grandes áreas de terrenos. Ligue ou mande uma mensagem 11 97244 8681 ou 11 96 355 4142. Muito bem, já estamos de volta aí com Arsênio Tardio e você que está na nossa sintonia no Brasil ou em qualquer país do mundo nos assistindo, fique até o final, acompanhe o nosso podcast até o final e para você se interagir do assunto, porque os assuntos começam detalhadamente e vão até o final, então é importante que você assista o vídeo inteiro. E lembrando que você pode se inscrever no nosso canal, participar e deixe seu like, não esqueça, deixe seu like. O nosso telefone de contato é 11 99465 9382. E continuando aqui com a Sandra Morgado, vamos para mais perguntas. Quais os sinais, Sandra, que indicam que alguém pode se beneficiar com a terapia? Os sinais são justamente esses, quando você percebe que principalmente algo na sua vida não vai bem. Então aquilo está te incomodando demais, você percebe que padrões estão se repetindo, e aí você fala assim, bom, eu preciso buscar uma ajuda. Por que uma ajuda? Porque sozinho a gente não dá conta. Conversar com alguém que a gente que a gente confia, ok, a gente pode, mas não é o seu terapeuta, ele pode te ouvir naquele momento. Por que a terapia? A terapia ela vai te conduzir para estados que você pode virar chaves da tua vida, né? Então o terapeuta ele vai ser o seu guia. E aí, quando você começa a perceber a diferença, fala assim, nossa, mas antes eu agia de uma maneira, agora eu já estou mais paciente. Até as pessoas mesmo que estão à sua volta conseguem perceber essa diferença. Você se percebe mais produtivo, né? Você se percebe mais otimista, mais feliz. Então, esses são os sinais, né, que a terapia ela está funcionando para você. Perfeito. Outra coisa também, como a terapia impacta a vida profissional e os relacionamentos e o bem-estar emocional. Olha aí, doutor. Quando você começa a gostar de você, aí tudo na sua vida é de dentro para fora. Quando você começa a gostar de você, quando você começa a se entender, aí você vai externalizar aquilo.
você se torna, por exemplo, assim, mais disposta, gosta de fazer atividade física. Então, se você tem mais disciplina com você acorda mais cedo para ir na academia, enfim, né? Cuida da tua alimentação, prioriza o seu lazer, prioriza você, né? Prioriza o social, né? Você está com as pessoas que te fazem bem. Então, isso é um resultado também. O que a gente fala, né, da saúde mental? Lembra que eu falei na primeira parte dessa questão do adoecimento? Quando eu não estou bem comigo, aí eu já vou para uma depressão, né? Uma síndrome do pânico, uma ansiedade generalizada, enfim. Aí cai a minha produção no trabalho, eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho vontade de ver ninguém, eu não tenho vontade de me arrumar, eu tenho medo de tudo, eu travo na vida, né? Eu não realizo nada. E as pessoas podem se tornar também agressivas? Total, né? Porque o que é agressividade? É uma raiva contida. Eu reajo a tudo. Eu me sinto sempre agredida. Então, quando a pessoa agride, a agressão, a irritabilidade, o nervosismo é uma maneira de defesa dela. Porque primeiro ela não se aceita interiormente, ela tem os conflitos dela, então ela tá naquele estado, e aí quando vem alguém ela falar ou fazer alguma coisa, ela vai sempre nesse modo de defesa, né? Levanta a barreira e ela vai partir sempre para essa questão, né? Do nervosismo, da irritabilidade, da agressividade. Agora, existem situações, doutor, em que a pessoa tem tudo na vida. Eu conheço pessoas que têm tudo, não falta nada. Não tem dívida, tem bens, tem dinheiro. Por que essas pessoas pegam a depressão? Ansiedade é normal, todo mundo geralmente, acho que hoje são poucas pessoas que não têm ansiedade. Por que a depressão vem? Faz parte da saúde também da pessoa ou é alguma coisa anterior do passado da pessoa? Muito boa a sua pergunta. A gente vai falar de um vazio existencial, né? Quando a pessoa está nesse ponto na vida dela, é um vazio existencial, que nada faz sentido, que nada está bom, mesmo com tudo. Tem casos de pessoas que se suicidaram com milhões na conta bancária. Então, quer dizer, o problema não é o dinheiro, né? O problema é ela com ela mesma. E aí, quando você fala, né, a minha área é psicanálise. Na psicanálise, a gente estuda muito essa questão do nosso inconsciente. O inconsciente dirige a nossa vida mais do que a gente imagina. A gente desconhece ele e ele está dirigindo a nossa vida. Então, assim, tudo aquilo que a gente viveu, desde lá das experiências intrauterinas, né? Desde a gestação da nossa mãe, está em nós. Então, por exemplo, o primeiro pensamento que a minha mãe teve quando ela descobriu que estava gestante de mim, se foi, por exemplo, assim, falou assim, nossa, nesse momento eu não poderia ter essa criança, porque sei lá o que estava acontecendo na vida dela. Ela falou assim, agora não podia ser, não era a hora. O que eu vou fazer? O que grava ali naquele serzinho que está sendo gerado? Um sentimento de rejeição. Grava aquilo e ela nem sabe. E aí eu nasço e se torna assim sempre aquela criança que quer agradar, né? Agradar, boazinha demais. Por quê? Porque ela tem aquilo nela assim, pô, ninguém me ama, eu tô me sentindo rejeitada. Mesmo que depois a mãe mudou, falou, não, eu vou fazer de tudo, vai dar certo, nasceu, está ali, foi amada, mas aquele sentimento está nela ainda. E aquilo ali, né, o inconsciente está dirigindo a vida dela e ela não sabe. E aí vai para a vida adulta, vai para a adolescência, vai para a vida adulta e sempre aquele sentimento ali. Por isso que às vezes gera essa questão da ansiedade, né, de uma depressão, enfim. Quando a gente fala na ansiedade, a ansiedade a gente nasce com ela, tá ali no nosso sistema límbico, né, armazenado. A ansiedade, ela tem um ponto positivo na nossa vida. Por exemplo, vou gravar um podcast. Nossa, que legal, estou indo gravar um podcast. É uma ansiedade boa, né? Vou fazer uma viagem. A ansiedade, quando ela se torna o desequilíbrio, é o quê? Nossa, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir fazer. Eu não posso.
E você faz o quê? Você tá ali travando, você não vai. Você fica pensando em algo. Quantas vezes a gente pensou em coisas que nunca, tragédias que nunca se materializaram, graças a Deus, na nossa vida? Isso é ansiedade. Então, a gente está no desequilíbrio dela. Então, assim, a ansiedade, ela é boa, desde que eu controle, desde que eu entenda o porquê dela. Né? Não entrar em desespero. Não, justamente, aí é quando eu não tenho o controle da ansiedade. É como uma ansiedade negativa. Exatamente. O lado. Eu ensino, eu dou aula de inteligência emocional, né, nas escolas. E aí a gente trabalha, né, as emoções. Então fala assim, qual que é o lado positivo do medo? Como assim o medo tem lado positivo? Tem. Então você começa a trazer isso para a criança, o produto, enfim, essa racionalização. Qual que são os lados bons e ruins das emoções na nossa vida? Todos ele tem, né, o lado positivo e negativo. Perfeito. E tem mais uma perguntinha aqui interessante que o pessoal está mandando. Por que ainda existe resistência à terapia e como podemos quebrar esses tabus? Graças a Deus, hoje a gente está quebrando esses tabus, né? Porque antigamente falava assim, psicólogo é para louco, não era assim? Psiquiatra é para louco. Não é? Sim, tinha esse costume, tinha essas crenças. Isso mesmo. E hoje a gente está percebendo que a gente precisa, assim, então lembra que eu falei que a gente sozinha a gente não dá conta? Né? Quando a gente está muito cheio de tudo isso e os desafios eles aparecem, né, na nossa vida, independente de quem a gente não importa, todo mundo tem desafios e eles vão existir até o dia que a gente for embora daqui. Eu já vi até uma frase de uma pessoa que me disse uma vez que se todo mundo, todas as pessoas procurassem um psicólogo, uma psicanalista, hoje, os hospitais onde as pessoas ficam internadas, teria praticamente a metade. Talvez não teria nem tantas pessoas na cadeia até. Tem sentido? Total. Né? Então, imagina você é uma criança, e aí, lembra que eu falei que tudo a gente é construído desde lá do ventre materno. Então, aí eu vou nascer, aí eu tenho minhas questões familiares, a criança ali, né, passando os desafios com os pais. A gente sabe que a gente traz, né, vamos fazer uma reflexão, uma autorreflexão. O que a gente passou na infância? E aí, às vezes, a gente passa por traumas, enfim, muitas questões, e isso está em nós ainda. Se a gente não ressignificar, isso vai dirigir a nossa vida. Está no inconsciente, está dirigindo a nossa vida e a gente não sabe. E aí eu parto para agressão, enfim, né? Várias coisas, vários conflitos existenciais, vários conflitos na sociedade, e isso está onde? Está no que eu recebi. Aí até eu falo sempre, a família, ela é muito importante, né? O pai, a mãe são muito importantes para a construção do indivíduo, da criança e da sociedade. Então, eu como mãe, se eu estou adoecida emocionalmente, o que eu vou passar para os meus filhos? Exatamente. E é assim, né? Vamos dizer que é uma sucessão, uma bolinha de neve. De geração para geração. De geração para geração. Então, imagina eu, mãe, hoje, ganhando consciência do que eu sou, né? Da minha importância no mundo, eu melhorando a cada dia. O que eu vou fazer com os meus filhos? Vou fazer a mesma coisa e assim vai. Então, qual a importância, né, da terapia, do psicólogo, enfim, da saúde mental? É isso, você se torna bem e você se torna uma pessoa equilibrada e você produz uma sociedade equilibrada também. Perfeito, está muito boa as respostas, está sendo bem explicadas. Agora eu queria ter mais uma última pergunta aqui. Para quem nunca fez terapia, como funciona e o que esperar do processo? Olha aí, doutor. Bom, para quem vai, né, para terapia, eu até falo isso para os meus pacientes, parabéns, esse já é o seu primeiro passo para autocura. Um avanço. Né? É um avanço, você já está aqui, já é um progresso. Mas a gente precisa entender que a terapia ela é um processo, não é uma consulta, 2 consultas, dependendo do que a pessoa traz ali, né? A gente tem um acompanhamento. Então, o que ela vai esperar? Vai esperar, primeiramente, o acolhimento do terapeuta, né? A empatia do terapeuta. E ela tem que entender que ali, ela não precisa ter vergonha, né? Porque muitas vezes a gente pega o paciente assim, mas será que eu devo falar? Não devo falar? Ali, o terapeuta, ele tá para te acolher, ele não vai te julgar, né? E aí ele vai te ajudar, ele vai te conduzir.
através de perguntas, às vezes usando alguma técnica. Então, você vai com o seu coração aberto. Porque não é igual tomar um remédio para dor de barriga. Não, às vezes, claro que a pessoa ela precisa do medicamento. E aí, quem vai medicar é o psiquiatra, né? Então, é um trabalho, né? O psiquiatra com o psicólogo, né? É uma equipe ali para ajudar essa pessoa. O importante é você dar esse passo, né? Você se permitir, você se escolher. Porque quando você está na terapia, você está se escolhendo. Você se vê como uma pessoa importante. Perfeito. A gente até existe uma frase também, que diz que quando a gente não gosta de ninguém, a culpa é da gente mesmo, né? Isso aí eu não gosto de mim, né? Não gosto de mim. Porque Sim. se eu não gosto de ninguém, eu não gosto do doutor, não gosto de você, não gosto do outro. A culpa pode estar em mim mesmo. Né? A gente não fala da culpa, né? Porque a gente precisa tirar isso, né? Porque se a gente viver na culpa, a gente nunca vai fazer nada. E aí, quando você até, né, vocês comentaram dessa questão da dependência emocional, de relacionamentos tóxicos, é isso, porque eu vivo na culpa. Então, eu não fui uma boa mãe, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser boazinha, ser permissiva com os meus filhos, porque eu não, lá atrás eu não fui uma boa mãe. Eu tô na culpa. Aí, o que eu tô alimentando ali naquele ser? Né? Em vez de eu educar, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não vou ter forças para isso, que eu não me vejo boa o suficiente. Ou, eu não fui uma boa esposa, eu não fui uma boa filha. Não, a gente precisa se liberar disso e entender que a gente fez lá atrás o melhor que a gente podia com a consciência que a gente tinha. Se hoje eu vejo que eu fiz lá algo que eu acho que não foi legal, hoje eu posso fazer diferente. Né? Eu tô com uma outra consciência, eu amadureci, então pode fazer diferente a partir de agora. Então a gente precisa se liberar, se perdoar daquele passado, daquela Sandra que eu fui lá atrás. Hoje eu sou diferente. Perfeito. E passa para nós as suas redes sociais aí. Bom, meu Instagram é PSI de Psi Sandra Morgado. E o meu telefone é 11 98561 8659. Pode repetir aí. É 11 98561 8659. Perfeito. Muito obrigado. Então, quer fazer mais alguma pergunta? Sim, a Sandra falou que ela é palestrante. Sandra, sendo palestrante, tem algum evento, alguma notícia para anunciar pra gente? Legal. Agora, no dia 10/5, né, 10 de maio, nós temos aqui em Guarulhos um seminário de inteligência emocional. Interessante. É gratuita, a entrada é 1 quilo de alimento que a gente vai reverter. A gente vai fazer na Biblioteca Monteiro Lobato. E aí é justamente sobre tudo isso que a gente está falando, 10 de maio, sobre inteligência emocional. Então, você se dedicar primeiro esse dia só para você. Serão várias palestras. Vai ser um dia. Um dia. Né, que a gente vai falar sobre isso, sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Você estar com você, conhecer as suas emoções, enfim. Vai ser um dia bem comemorativo. Por quê? Comemorativo porque para você estar com você, né? Se escolher. Então, se escolha nesse dia 10/5 e venha participar. Perfeito, então. Obrigado a Sandra Morgado, obrigado, doutor Indalécio, pela participação. Nosso bate-papo foi muito gostoso, muito bom. Só lembrando que o meu telefone de contato é 11 99465 9382. Você que esteve conosco e está aí assistindo nossos vídeos, muito obrigado pela audiência no Brasil, em qualquer país do mundo. Obrigado, Sandra, obrigado, doutor Indalécio, obrigado a todos. Eu que Até agradeço. o próximo vídeo. Até. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.